cheguei à tua mesa de perdão e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando os discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus disse para eles: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: O que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou impostos dos filhos dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros? Então Jesus disse: Isso quer dizer que os filhos não precisam pagar, mas não para não provocar escândalo, vá ao mar, jogue o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar um dinheiro para pagar o imposto. Pague-o e pague por mim e por você. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Já peço desculpa encarecidamente, porque o vídeo vai sair um pouco atrasado do que é o normal. Eu, toda segunda-feira, tenho aula de educação física lá na escola e é no contraturno. Então, 11 horas começa a aula e aí vocês já sabem o que acontece. Hoje, Jesus retorna, Jesus quer que nós retornemos ao evangelho de semana passada. Cobrar imposto é legal ou não? E aí a gente retorna naquele ponto que eu falei semana passada, misturar a igreja com a política, misturar a vida religiosa com a vida política. Quantas pessoas votaram naquele padre Kelmon que fala, achando que era o padre da Igreja Católica, que era um padre apostólico romano, e no fim quebraram a cara, porque ele nem eleito foi. Caríssimos irmãos e irmãs, é só um exemplo que eu estou dando. Não se mistura política com igreja jamais. Quando você ver um padre, ao exemplo daquele que foi se candidatar para as eleições de 2022, não vote nele. Jamais vote nele. Porque padre nenhum, isso é da lei romana, do cânon romano. Padre nenhum tem autorização para se misturar com política. Padre nenhum pode se misturar com política. O padre não pode casar, o padre não pode ter uma casa própria, o padre não pode se envolver na política. E por que ele não pode se envolver na política? Porque ele não vai ter tempo. Ele não vai ter tempo de gerenciar uma paróquia, que por mais que ele seja vigário, ele tem que ajudar o pároco a gerenciar uma paróquia, e ser presidente ao mesmo tempo, ser prefeito ao mesmo tempo. Como que faz as duas coisas ao mesmo tempo? Que um prefeito, um presidente tem que ficar viajando de 5 em 5 dias. Esses dias o presidente do Brasil estava lá em Sergipe, teve que voltar de lá de Sergipe correndo porque o avião caiu. Inclusive, meus pêsames a todos os que estão se lamentando pelo acidente. Retornando ao nosso evangelho, Jesus hoje traz uma psicologia novamente. Ele disse: o Filho do Homem deve ser entregue, morto, crucificado, só que ele vai ressuscitar no terceiro dia. E aí a gente lembra do evangelho passado, do evangelho da semana passada, né? Em que Pedro diz, né, que isso nunca te aconteça, Senhor, que Deus livre você de todo mal, mas antes disso, vejam bem, vamos recapitular totalmente a história.
Semana passada, Pedro tinha virado para Jesus e falado depois de um diálogo, né? Jesus perguntou: o que os homens dizem sobre o Filho do Homem? E aí os discípulos responderam. E aí Jesus diz de novo: o que vocês dizem sobre o Filho do Homem? E aí Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, caminhadas depois, Jesus diz: o Filho do Homem deve ser entregue, morto, crucificado, mas ressuscitar no terceiro dia. E aí Pedro vai lá imediatamente e diz: Senhor, que isto nunca te aconteça. Ele começou a repreender Jesus. Que isto jamais te aconteça. Que Deus te livre disso. E aí, o que Jesus diz? Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Tu, para mim, é uma pedra de tropeço. E ali eles seguiram. E semana passada nós escutamos o diálogo do pão do céu. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem come de mim jamais morre, mas terás a vida eterna. O que os doutores da lei fazem? Os doutores da lei ficam bravos. Porque os doutores da lei dizem: como que pode? Nós conhecemos ele. Ele é filho de José, o carpinteiro, filho de Maria. Como que nós conhecemos ele? Ele diz ter vindo do céu. E aí Jesus diz uma coisa muito importante: aqueles que não acreditarem nos milagres de Deus não verão de verdade os mistérios de Deus. Somente uma pessoa que acredita realmente nos mistérios de Deus é capaz de ver o que Jesus diz, é capaz de ver aquilo que Jesus tem para você. Você quer ver Jesus realmente? Comece a acreditar em tudo o que ele fala. Nós, muitas das vezes, usamos o sentido real e saímos fora do sentido da fé católica. Por mais que a pessoa tenha feito errado, ela tem que pagar pelo que ela fez, e aí a pessoa não merece uma segunda chance. É como alguns dias atrás, sobre a história de um cantor famoso que tinha sido preso por esquema de lavagem de dinheiro. E aí, isso é só uma história que eu estou contando fictícia, não aconteceu de verdade. E aí, depois dele ter sido preso, pagou, respondeu, voltou, começou a cantar o show de novo, fazer um show de novo. Só que, na maioria das cidades que ele passava, o povo não acolhia ele. O público dele começou a diminuir e certo dia ele desistiu do seu caminho. Porque nós, muitas das vezes, julgamos a pessoa pelas ações que ela faz e não procuramos parar para olhar se a pessoa se redimiu ou não. Por mais que seja o pior pecador, até ele pode se redimir no reino dos céus se ele se converter. Jesus hoje dá um adianto para que nós retornemos à psicologia de Jesus, que todos nós temos conversão no mundo. Nós não somos qualquer pecador que não terá conversão no mundo, ao menos que nós pequemos contra o Espírito Santo, o que é difícil. É praticamente impossível um católico pecar contra o Espírito Santo. Porque, veja bem, para você pecar contra o Espírito Santo, acho que eu já falei aqui umas 4, 5 vezes. O que você precisa fazer? Para pecar com o Espírito Santo, é necessário falar que Deus não existe. Negar o perdão de Deus. Eu não quero o perdão de Deus. Pronto. Você está pecando contra o Espírito Santo. E é o pecado que não tem perdão na igreja. Por quê? Deus, eu já falei aqui várias vezes, Deus só age na sua vida se você quiser. Como que ele vai agir na sua vida se você negou a ele? Se você negou ao Espírito Santo? Por isso, é impossível você pecar contra o Espírito Santo e pedir perdão depois. Somente você pode sair desse pecado. Nós precisamos voltar à nossa origem, voltar a Cristo.
E para voltar a Cristo é necessário que nós larguemos de lado a realidade do mundo, porque é exatamente isso que o mundo quer. O mundo prega uma psicologia e Deus prega outra. Enquanto o mundo pega a psicologia do você fez, você vai merecer, você vai pagar pelo resto da vida, Deus prega a psicologia do perdão, do amor, da confiança. Enquanto o mundo está pregando hoje em dia a psicologia de que uma pessoa que mata tem perdão, Deus prega nos 10 mandamentos que todo aquele que rouba, que mata, que comete adultério, será julgado no reino dos céus. E aí a gente vê nas notícias, né? Pessoa, um ladrão entra em casa, né, mata uma família, por exemplo, esses dias aí, um ladrão entrou na casa de uma pessoa lá, matou a família inteira, foi preso, mas com o advogado conseguiu sair 2 dias depois. Vai responder por liberdade. A agressividade que o mundo prega não é a bondade que Deus está pregando hoje em dia. Cuidado, vigiai para ver se você não está igual, para ver se nós não estamos iguais. Nessa maldade, nesse mal, nessa tristeza que anda o mundo. Por mais que você pregue a psicologia do amor com Cristo, você também precisa largar a psicologia do ódio. Não pode misturar os dois. Por isso que eu citei no início o caso dos padres e presbíteros. Porque quando você mistura as duas psicologias, você não sabe para onde andar. Por exemplo, eu quero seguir a Cristo, quero amar sempre a Deus, viver sempre para o outro. Só que daí, vai lá, por exemplo, aquela pessoa que fala assim, a partir de hoje eu não vou mais pecar. Aí você cata o carro, sai de casa. Pior coisa que tem, cara. Eu acho que o carro, ele literalmente foi criado, foi um instrumento muito versátil. Só que o que ele tem de versátil, ele tem de assassino. Porque quanta gente no mundo usa o carro de forma ilegal, né? Usa o carro de forma errada. Aí entra sem dar seta, aí esquece o pare. Moto também é outra história. Moto também é um instrumento versátil. Só que a pessoa às vezes não tem sabedoria para usar. Daí você fala, não, mas não vou mais pecar mais. Não vou pecar mais. É você sentar dentro do carro, abrir o portão, sair de casa, parecer um negro sem dar seta, sem entrar. Cadê a seta? Ô? Aí eu dar aquele berro, aquela palavrinha mágica, né, que todo motorista sabe usar, que a maioria dos motoristas utilizam hoje em dia. Dá seta! Ô? Vocês já até conhecem a palavra. Quando nós tentamos, por mais que nós tentemos mudar a nossa ideia, é necessário que nós larguemos aquele passado de lado, porque senão ele vai perseguir a gente. É necessário que a gente fale, eu não quero mais. Enquanto você não bater o pé, ele não vai sair da sua vida. Por isso, atenção. Largue o seu passado para focar no futuro. Não deixe que aquela assombração te persiga pelo resto da vida. Não deixe que o mal, que o ódio, que as coisas do mundo te persigam no resto da vida. Porque senão o mundo vai te perseguir e vai querer fazer de tudo para amedrontar o seu cérebro. É isso que a raiva faz. Quanto mais nós ficamos nervosos e estressados pelas coisas do mundo, pela vida, mais a nossa mente vai ficando horrível, vai ficando poluída. Eu vi esses dias uma matéria na internet que a pessoa estava falando assim, de 9 a 10 pessoas que começam a perder cabelo, que começam a branquear o cabelo mais cedo, perder cabelo, a perda de cabelo. Por que que ela é tão forte no mundo, no Brasil? Porque as pessoas estão perdendo a paciência. A cada vez que você perde a paciência, você começa a acelerar os estímulos do seu corpo.
E nesse acelerar, a perda de cabelo se acelera também. Não utilize as duas coisas. Você quer seguir a Cristo ou você quer seguir ao mundo? Decida isso. Para a sua vida seguir melhor. Qual é o segredo da paciência? Seguir a Cristo e abandonar o caminho antigo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.